vamos estudar hoje Daniel, capítulo 2, versículo 41 em diante. Não existe na história humana nenhuma divindade que tenha trazido revelações como esta. Esta revelação que Nabucodonosor teve, ela ultrapassou milênios. Ela começa por volta de 700 antes do nascimento de Yeshua e vai chegar até nós, ou em torno de 2.700 anos. Esta profecia, ela apresenta para todos uma visão dos reinos deste mundo. Nós vemos hoje que a luta pelo poder, os homens não têm escrúpulos. E sempre foi assim. Então nós tivemos vários impérios sobre a terra. Nós tivemos a Babilônia, a Média e a Pérsia. Nós tivemos o Império Grego, tivemos o Império Romano. Esses impérios, eles foram com relação ao povo de Israel. Na época desses impérios, havia também outros impérios, mas que não interferiram na profecia. Nós vemos o Império de Gengis Khan, na Mongólia. Nós vemos o Império Chinês. Nós vemos os Incas, os Maias. Então, vários impérios passaram sobre esta face da terra. Mas, com relação ao povo de Israel, foram esses em especial. Os assírios, eles invadiram por volta do ano 700 o estado, a nação de Israel, que era composta por 10 tribos. E essas nações, o que aconteceu com elas? Elas queriam poder, queriam saquear. Na verdade, eram ladrões. Eles invadiam os países, saqueavam, levavam o ouro, levavam os homens e as mulheres como escravos. Os assírios, quando eles invadiram Israel, chamado também o Reino do Norte, eles levaram toda a população. E no lugar deles, eles trouxeram outros povos para habitar ali. Por que eles faziam isso? Para tirar o nacionalismo das pessoas. As pessoas estando distantes da sua terra, eles não iriam causar problemas. Essa foi a forma que os assírios encontraram ao levar as 10 tribos de Israel. Todavia, já no caso de Nabucodonosor, quando ele invadiu Judá, ele levou uma parte do povo. A outra parte ficou. Ele levou as mentes mais importantes, os príncipes, os estudados, os comerciantes. Ele não quis saber dos agricultores, daqueles serviçais, não interessava para ele. E ele levou esse povo para a Babilônia. Depois veio o Império Medo-Persa. Os Medo-Persas, eles não interferiam na religião dos povos, porque eles sabiam que se eles interferissem na religião dos povos, eles trariam sobre ele confusão. Então ele preferiu manter cada povo com a sua religião. No caso de Judá, Ciro ficou emocionado
ao saber que 200 anos antes dele nascer, o Deus dos judeus, o Deus de Israel, chamou ele pelo nome e chamou ele de meu Messias, meu ungido. E aquilo fez com que ele se sensibilizasse e permitisse que os judeus retornassem à sua terra. A maioria dos judeus não retornaram. O motivo? Já estavam estabelecidos na Babilônia, na Média, na Pérsia. Já tinham as suas vidas organizadas ali. E agora ir para uma terra desolada e recomeçar não é fácil. Para um jovem que tem muitos anos pela frente, às vezes sim. Mas para uma pessoa que já está com mais idade, é mais difícil, é natural. E muitos judeus ficaram na Babilônia, mesmo tendo a condição de retornar à sua terra. E entre todas essas histórias, o período que nós estamos estudando aqui é sobre o período de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele tem aquela visão, aquele sonho daquela grande estátua, que nós já estudamos até as pernas, que era o Império Romano. E agora, nos pés da estátua, que está em Daniel, capítulo 2, no versículo 41 em diante, eu peço permissão para que eu possa ler, para que vocês possam compreender, porque esta parte se refere a nós. Nós estamos vivendo nesse momento. Nabucodonosor, na visão da estátua, ele era a cabeça. E ele viveu há 2500 anos atrás. E nós estamos 2500 anos depois. E é justamente nesse período em que você e eu estamos vivendo. Peço a permissão então, vamos lá. Na estátua que o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que esse reino será dividido, mas terá alguma coisa da força do ferro, pois, como o Senhor viu, o ferro estava misturado com o barro. Os dedos dos pés eram metade de ferro, metade de barro. Isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, mas por outro lado será fraco. O Senhor, ó rei, viu que o ferro estava misturado com o barro. E isso quer dizer que os reinos procurarão unir-se os seus reinos por meio de casamentos. Que coisa interessante. Presta atenção aqui, irmãos. Ele está dizendo que os dedos eram de barro e ferro. E que esses reinos tentariam se unir através de casamento. Recentemente, o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth, faleceu, morreu. Ele era primo dela. A Europa, eles casavam entre si, os reis da Europa. Dom Pedro I foi casado com uma prima dele que era austríaca. Então era comum eles fazerem esses casamentos. Rainha Vitória, que foi a rainha da Inglaterra, do período das colônias, foi chamada avó da Europa. Os reis da Rússia eram parentes dos reis da Inglaterra. 2500 anos antes, nós vemos aqui que a profecia apontava isso, que eles se casariam para manter a unidade. Aí você diz, mas espera aí, você quer dizer que os pés da estátua são os estados europeus? Isso, exatamente, os estados europeus, são eles mesmos. E nós aqui? O Brasil é uma extensão de Portugal. Os países vizinhos aqui do Brasil são uma extensão da Espanha. Os Estados Unidos é uma extensão da Inglaterra. O Canadá é uma extensão da Inglaterra. A África do Sul é uma extensão da Inglaterra. A Austrália, Nova Zelândia é uma extensão da Inglaterra. Nós somos apenas uma extensão, mas nós estamos dentro da profecia. E a profecia diz que eles tentariam se casar entre si para manter a unidade.
Mas como o barro e o ferro não têm liga, isso não iria acontecer e nós podemos acompanhar que eles viveram em guerras durante muitos anos. A França e a Inglaterra teve um período que teve uma guerra de 100 anos. Depois nós tivemos a Primeira Grande Guerra Mundial, em 1914 e 1918. Depois nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. E depois veio a Guerra Fria. Tudo isso, por quê? Porque eles não conseguiram uma unidade. Tentaram fazer a Europa unida. A Inglaterra agora saiu. Porque a profecia, assim o disse, a profecia não permitiria que eles se mantivessem unidos. E nós fazemos parte integral. O Brasil era um império ligado a Portugal, pertencia a Portugal. Depois houve a independência, aí veio a chamada República. Mas nós continuamos ligados como irmãos de Portugal, fazendo parte da profecia. Continuando a leitura. No versículo 44 do capítulo 2 de Daniel. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. E isso o que quer dizer? A pedra que o rei viu soltar-se da montanha sem que ninguém a tivesse empurrado é que despedaçou a estátua feita de bronze, prata, barro e ouro. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Foi esse o sonho que o Senhor teve e esta é a revelação. Então a profecia se cumpriu nesses 2500 anos. Babilônia, Média e Pérsia, Grécia, Roma, o Sacro Império Romano, os dedos da estátua, que é exatamente o nosso período. Então tudo aconteceu. A história está aí para provar. Só que tem um detalhe. Nos dias desse rei, uma pedra se desprendeu da montanha. Preste bem atenção. Algumas versões dizem que viu uma pedra lançada do céu. Outras, viu uma pedra sendo lançada. Mas não fala que veio do céu essa pedra. Aqui o texto diz que essa pedra se desprende da montanha e destrói a estátua. E estabelece um reino eterno. Esse é o reino messiânico. É o reino que Yeshua vai estabelecer. E é em nossa época. Nós seremos contemporâneos deste reino que não terá mais fim. Que coisa esplêndida. Nós podemos ter um Deus que contou toda a história através do profeta Daniel, para que nós pudéssemos ter a firmeza de estar na presença de Deus. Infelizmente, hoje, nós vivemos uma geração de pessoas que estão mais preocupadas em viver o seu dia a dia. Nós estamos vendo lá em Judá os terroristas do Hamas jogando mísseis às dezenas, aos milhares. Quando Agar estava grávida de Ismael, houve uma profecia e disse que o seu filho seria um jumento do deserto. O que significa jumento do deserto? O jumento do deserto, ele é um animal selvagem. E a profecia diz que ele brigaria com todos e com tudo que tivesse na frente dele. E é exatamente isso que descreve esse povo, os árabes que estão ali. Essa história de palestino, não existe uma nação chamada Palestina. Foi os romanos depois do Império
do imperador Adriano, que mudou o nome daquela região de Israel para a Palestina. Aquelas pessoas, eles são árabes. Nós não vamos discutir política, que não é o nosso perfil aqui. Mas nós vamos falar o seguinte: por que essa constante guerra há 70 anos que não há paz? Não faz o menor sentido. Quem está em Israel sabe o sofrimento que é quando toca sirenes, o desespero que é. Uma nação que prosperou, uma nação que se desenvolveu e agora vive nesse constante desespero. Algumas perguntas têm que ser respondidas. Por que essa insistência? Gaza é do tamanho aqui do município de Guarulhos. Não é tão grande, em primeiro lugar. Como esses terroristas conseguiram esconder esses lança-mísseis, o Mossad tem que explicar. Não tenha dúvida. Mas a pergunta, por quê? A Torá tem que nos responder. E a resposta está em Deuteronômio, no capítulo 28. Ali nós vemos as bênçãos e as maldições. As bênçãos são claras, né? Se eles obedecessem o Deus bendito, seguissem a Torá, eles prosperariam. Eles teriam uma vida de bênçãos. Os inimigos fugiriam deles. Mas se eles transgredissem a Torá, então eles seriam acossados pelos inimigos. Mas aí você me diz, mas como assim? Eles transgridem a Torá? Transgridem. A maioria dos israelenses sequer são religiosos. São como os nossos judeus aqui no Brasil, Luciano Huck e outros, né? Acende uma vela para o diabo e uma para Deus. Então a maioria deles são assim. Uma grande parte são ateus. Jerusalém, sem sombra de dúvida, é a cidade mais idólatra do mundo. O judaísmo, que é a religião oficial do Estado, mesmo Israel sendo um Estado laico, eles têm uma religião oficial, que é o judaísmo. Ele se afastou da Torá, adotando as crenças rabanitas, adotando a falsa lei oral, aceitando o falso calendário de Hillel II. Tudo isso fez com que o povo judeu se afastasse do Criador. Eles acreditam que estão servindo a Deus, mas estão em transgressão. Mas esse Estado judeu teria que estar ali para cumprir uma profecia, que é a profecia que está em Zacarias 14. Lembre-se, os 2.500 anos proféticos se cumpriram à risca, estão se cumprindo. Agora nós temos uma profecia de Zacarias 14. E essa profecia é muito séria. E nós temos também a profecia em Zacarias, onde diz que Jerusalém será uma pedra pesada para aqueles que a seguram. Hoje, as nações ocidentais protegem e apoiam Israel. Mas chegará um momento que eles não vão fazer mais isso. Aí o que vai acontecer? O povo judeu vai ter que se virar sozinho. As profecias falam de Gog e Magog, a guerra de Gog e Magog, onde as nações do norte... E quais são essas nações do norte? Irã, Turquia, Rússia e a própria China. Vão descer para a grande batalha. E a profecia diz que Jerusalém será tomada. Metade da cidade será levada para o exílio. As mulheres serão forçadas. Quando você toma uma capital, significa que o Estado perdeu a guerra. Judá estará sendo derrotada. Hoje, nós vemos muitas coisas apaixonantes, né? As pessoas falam muito.
sobre Judá, sobre Jerusalém, mas eles esquecem que as profecias apontam tragédias terríveis que vão acontecer lá. Diz que as evidências nos mostram que uma bomba atômica vai ser jogada sobre a cidade. E a metade da cidade será destruída. As mulheres que sobrarem serão violadas. Será uma guerra terrível. E vai ser justamente neste momento que Yeshua vai aparecer. E vai se estabelecer como ditador justo. E aí começa o período chamado milênio, aonde as nações terão que se submeter ao governo do Messias. A história é muito clara. Não adianta nós termos essa paixão maluca, né, pelo simbolismo do judaísmo ou do Estado judeu. Nós temos que ter uma paixão maluca, pela Torá. Nós temos que ter uma paixão maluca, pelos ensinos do Tanar. E não sermos idólatras. O judaísmo hoje virou uma idolatria. Eu chamo de judaísmo-latria. As pessoas idolatram muito uma religião que se afastou do Deus vivo. Um exemplo, nós vamos celebrar Shavuot no dia 23. O judaísmo celebra dia 16. Está errado. Eles celebraram pães ázimos no dia errado, porque eles seguem esse calendário falsificado. Daniel capítulo 7, versículo 25, diz, foi claro, ele mudaria o calendário e as datas das festas religiosas. Não seria o Papa, não. Isso é uma bobagem. Quem mudou foi Hilel II. E esse falso judaísmo que está aí. Por que eu digo que é falso? Porque ele não celebra a Torá do Eterno. E hoje eu tenho visto pessoas se convertendo não ao Deus de Israel, se convertendo a esta religião que foi criada a partir do século II. Nunca existiu esse chamado judaísmo na época de Yeshua. Na época de Yeshua havia seitas. Havia os fariseus, essênios, betusianos, herodianos, sicários, publicanos, e aí por diante. Esta religião que foi criada e moldada com o apoio do Império Romano só tinha um propósito: dominar o povo. Da mesma forma que Constantino criou o catolicismo para dominar as pessoas, esse sistema religioso só tinha um propósito: dominar. Mas vai contrário à Torá. Então uma restauração, ela tem que ser uma restauração escritural. Não adianta você apenas trocar de religião. Não é dessa maneira, você não pode trocar de religião. Você tem que voltar para a religião da Torá. Você tem que voltar a servir o Deus vivo. Não adianta você se fantasiar de judeu, colocar um talit e um kippá. Isso não vai fazer de você um judeu. Vai fazer você um gentil fantasiado. O que o Senhor quer é que o teu coração seja transformado. Quando as pessoas me perguntam o que eu faço então, a Bíblia responde. Todos que nos acompanham sabem das respostas que eu dou. Está escrito. E Yeshua falava a mesma coisa, está escrito. Em Isaías 56, vamos fazer essa leitura junto com vocês? Se você quer dar salvação, quer dar o reino dos céus, não precisa ir muito longe. Basta você vir nas Escrituras e seguir essas regrinhas aqui. Está aqui escritas, irmãos. Nós não temos que fazer tantas coisas, tantas fantasias, sabe? Nós temos que estar na presença do Senhor. Olha o que diz, olha que expressão maravilhosa essa profecia de Isaías. O Senhor Deus diz a seu povo: sigam a justiça e façam o que é direito. Então você, que é gentil como eu, nós sabemos que temos uma ascendência judaica. Mas vou contar um segredinho aqui, ó. Não conta para ninguém.
Mas os nossos antepassados, eles abandonaram a religião. Eles se converteram ao catolicismo por covardia, por medo da fogueira. Esses eram nossos antepassados. Porque se assim não fosse, nós éramos judeus praticantes hoje. Né? Os alucinhos é isso, não é outra coisa não. Os marranos é isso. Não é nada elogiável não. Continuando. Pratique a justiça. Faça o que é direito. Pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. Felizes são os que obedecem às leis a respeito do sábado. Felizes os que não praticam o que é mal. O estrangeiro que adora o Senhor não deve dizer: ó Senhor, o Senhor vai me expulsar do seu povo? E um eunuco não deve pensar: eu não posso ter filhos e por isso não posso pertencer ao povo de Deus. Pois o Senhor diz aos eunucos: obedeçam às leis a respeito do sábado, façam aquilo que me agrada e sejam fiéis à minha aliança. Se um eunuco fizer isso, eu lhe darei uma coisa melhor do que filhos e filhas. Eu farei com que o seu nome seja escrito no meu templo, e ele fará parte do meu povo para sempre. E aos estrangeiros que adoram o Senhor, que amam e servem fielmente o Senhor, assim diz ele: se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu santo monte e vocês ficarão felizes. Na minha casa de oração, eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês me apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vou trazer ainda outros para a terra de Israel e juntá-los ao meu povo, que já trouxe de volta. É isso que diz o Senhor Deus, que trouxe de volta para a terra de Israel o seu povo prisioneiro de terras estrangeiras. Então, meu irmão, Deus tem coisas muito mais importantes, mais maravilhosas, tanto para o eunuco como para o gentil e como para o seu povo, que ele está resgatando. No Apocalipse diz que nós teremos uma pedrinha com um nome. Então não se preocupe em colocar apelido, não. Tem pessoas aí que colocam os apelidos estranhos, né? Fulano de tal, bem não sei, fulano de tal. Não precisa nada disso. Continua usando seu nome, dado pelos seus pais. Né? Porque o nome que o Senhor vai dar para você é um nome eterno. É um nome maravilhoso. Só existe um detalhe. Guarde o sábado. Abrace a aliança do Senhor. Faça isso. E o Deus do céu vai mudar a tua história, vai transformar a tua vida. E você vai poder levar suas ofertas na presença do Senhor. Nós temos que entender que Deus, Ele quer que as pessoas mudem de atitude. Ele quer que as pessoas se cheguem a Ele. Hoje é Shabat. Nós deveríamos ter pelo menos 30 pessoas assistindo. Eu sei que eu não sou um grande orador, eu sei disso. Mas pelo menos 30 pessoas orando ali, assistindo com a gente. O que essas pessoas estão fazendo? Assistindo a novela? Hoje é Shabat. Percebe? Nós temos que renovar o nosso compromisso com Deus. E o meu compromisso é com o eterno. E a minha obrigação é levar essa palavra a você. Não importa quantas pessoas estejam assistindo ou que vão assistir, para mim não faz a menor diferença. Pois uma coisa eu tenho certeza: Deus vai mudar a história de cada um de nós. Nós estamos vivendo no final da história deste mundo. A estátua de Nabucodonosor, nós estamos nos dedos da estátua. Se você não acreditou até hoje, dificilmente você vai acreditar. Mas se você quer ter uma mudança de vida, comece a partir de hoje. Guardar Shabat como deve ser guardado. Abraçar a aliança do Eterno, para que tudo vá bem com você. E que aliança é essa? Nós sabemos que aliança é essa. A aliança que foi firmada com Moisés no Sinai.
foi renovada por Yeshua. Então nós temos que voltar para esses princípios. Você conhece a lei de Deus. Você sabe como é a lei de Deus. Não adianta você guardar um mandamento. Nós estamos quase encerrando. Em Tiago, no capítulo 2, no versículo 10, o irmão de Yeshua, ele aqui nos fala, Tiago 2,10, o seguinte. Vou ler para vocês que é melhor, para fixar na mente de cada um. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Não tem mais ou menos no reino de Deus. Aí você faz o seguinte, faz um checklist na tua vida. Sabe o que você faz? Pega um papel e uma caneta e anota os mandamentos que você tem que cumprir. E depois tica. Eu cumpro esse, eu cumpro esse, eu cumpro esse. E você vai ticando. Não adianta você guardar Shabat. Não adianta você não comer carnes impuras se você não cumprir os outros princípios. Você vai ser transgressor do mesmo jeito. Nós temos que cumprir todos os mandamentos. Todos eles aos quais nós fomos comissionados. Nós temos ensinado na nossa congregação, os nossos irmãos que estão presentes assistindo, nós temos ensinado que quando você chega na congregação, você deve iniciar com Atos 15, com os princípios básicos que você pode fazer. Nós não podemos simplesmente chegar e falar, olha, a partir de hoje, você tem que sair do seu emprego, você não pode mais trabalhar isso, não, você chega, você começa a estudar, você começa a aprender, você começa a se preparar. E como diz em Atos 15, e aos sábados você vai na sinagoga para aprender a Torá. É assim que tem que ser feito. Os outros mandamentos você tem que cumprir. Infelizmente, hoje, as pessoas elas estão mais preocupadas em acreditar em pessoas que postam nas redes sociais asneiras do que na Bíblia. Ah, mas eu li lá que eu não preciso mais fazer isso. Eu li lá na internet, teve um sujeito que falou que eu não preciso fazer aquilo. Você não pode basear sua fé na internet. A sua fé tem que ser baseada nas Escrituras Sagradas. Você tem que se basear nela. Faça um checklist na tua vida. Quantos princípios você tem cumprido? E quais você não tem cumprido? Se você não entendeu esse princípio, pergunte para nós. Nós vamos juntos estudar esse tema. Não adianta você guardar um mandamento e transgredir outro. Não resolve. Aquele que é possível você cumprir, cumpra. Sabe por quê? Se você fizer isso, o que vai acontecer, meus irmãos? Você vai herdar o reino dos céus. Não adianta você desperdiçar o seu tempo com coisas que não vão trazer para você salvação. Hoje, a obra de Deus, ela perece. Não só por questões financeiras. Mas ela perece, sabe por quê? De apoio. Uma palavra amiga. Vocês não sabem como é desconcertante, como é desagradável você está fazendo uma live que é importante para a salvação e você perceber que uma pequena parcela dessas pessoas tem interesse. Nós estamos falando, irmãos, do reino de Deus. Infelizmente, esta doença que está espalhando por aí está se aproximando de todos nós. Nós perdemos, ontem morreu a irmã da avó da Esther, filha da Raquel. Uma senhora jovem. Hoje eu fui levar o carro no mecânico, a irmã dele também, que conheço há muitos anos, pereceu com essa moléstia, com essa doença. Nós não estamos blindados, ninguém está blindado. Então, no momento que nós temos a oportunidade de conhecer um pouquinho da palavra de Deus, muitas vezes vocês preferem
sabe, ignorar. Vocês preferem, vocês não, você assiste, estou dizendo os outros, não é você não. As pessoas preferem ignorar, sabe, as pessoas preferem assistir uma novela, assistir um jornal, do que perder 5 minutos com a palavra. Nós viemos fazendo esses estudos através do Google Meet. E aí optamos em fazer pelo Facebook. É uma boa experiência para nós. Então, queridos, o que eu queria dizer é o seguinte, para encerrarmos. Estamos vivendo nos momentos cruciais desta profecia. Tudo que foi profetizado se cumpriu. Todos os fatos aconteceram. Não é possível que o fim da profecia não se cumpra. Não é possível que o que está para acontecer não aconteça. Nós estamos para vislumbrar o surgimento do reino de Deus. O reino de Yeshua está para chegar. E você? Que lado você vai estar? A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas você não é ignorante. Hoje é difícil alguém dizer, eu não sabia, eu não conhecia. É impossível saber. Você pode ignorar os mandamentos. Você pode ser sorvina. Você pode fazer o que você quiser. Mas você não pode dizer que hoje as pessoas não sabem da verdade. Para finalizar, eu gostaria de lembrar quando Caim e Abel foram levar as suas ofertas. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. A oferta de Caim não era porque era cereais ou era isso ou aquilo, não. Mas Deus disse, se você tivesse feito certo, eu teria aceitado. E que essa sentença não seja para a vida de você. Como você dizer, mas se eu tivesse feito certo, faça as coisas como deve ser feito. Faça as coisas como tem que ser feito. Amanhã, às 16 horas, nós vamos estar celebrando o nosso estudo da Torá, o nosso Shabat. Né? Espero que aqueles que possam estar conosco estejam lá, para que possamos adorar o Deus bendito, para que possamos orar, termos comunhão, isso é muito importante. Davi dizia, alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Agora eu vou orar com você. Incline as suas frontes, aquele que puder, para que Deus possa nos abençoar. Soberano Pai, Criador, em nome de Yeshua, Pai, eu estou aqui com os teus servos. Um pequeno grupo de pessoas íntegras, de pessoas comprometidas com a verdade, de pessoas que estão com propósito, Senhor, de te servir. Pessoas que deixaram de fazer as suas atividades para ouvir esses minutos, para estudar conosco. Nós sabemos que estamos vivendo nos últimos instantes da história desse mundo. Por isso nos fortaleça, abra as nossas mentes, abra os nossos corações, Pai. Eu rogo que Tu venhas abençoar a cada um que participou deste culto, desta reunião. Que a Tua bênção os alcance. Proteja-nos, Senhor. Livra-nos desta moléstia, livra-nos desta doença, para que possamos alcançar graça aos Teus olhos. Envia do céu, Senhor, as bênçãos sabáticas a todos nós. Que possamos ter uma noite de paz e tranquilidade. E amanhã possamos estar juntos, louvando o Teu santo nome, em nome de Yeshua. Que Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida que você tiver, todos vocês têm os nossos contatos na internet. Entre em contato. Estaremos aqui para, se possível, responder segundo a vontade do Deus bendito. Shalom, shalom, Shabbat shalom a todos.
על פי ואף על פי שישמח עם כל זה אחת אלוהי בכל יום